estamos falando de Heráclito, a gente não pode se deixar seduzir por essa ideia de puro fluxo a partir da observação dos entes na efemeridade da vida, do tempo. Somente uma leitura unilateral dos fragmentos nos permitiria pensar uma teoria heraclitiana desprovida de qualquer princípio de permanência, assim como a concepção de Parmênides desprovida de qualquer vestígio de mobilidade, ou seja, daqueles que têm suas vidas totalmente voltadas, exclusivamente voltadas ao domínio dos entes, enquanto o ser permanece ignorado. Mais um exemplo da nossa orientação metodológica está na proposta de dissolução desse aparente conflito entre o Parmênides e o Heráclito. Como você já sabe, os pré-socráticos eram pensadores da natureza, cosmólogos, mais propriamente, que basicamente queriam explicitar o núcleo da realidade num só golpe de pensamento ou de teoria, mas sempre que Parmênides e Heráclito nos são apresentados, eles vêm embrulhados num contexto de antagonismo intelectual, como se eles estivessem defendendo ideias contrárias. O Parmênides é conhecido por defender a total imobilidade do ser, e o Heráclito é conhecido por defender a total mobilidade do ser. Mas essa aparente oposição só se justifica se nós estivermos apoiados num equívoco da tradição ocidental que insiste em enquadrá-los como adversários, como bem aponta o filósofo alemão Heidegger, dizendo que somente uma leitura unilateral dos fragmentos nos permitiria pensar uma teoria heraclitiana desprovida de qualquer princípio de permanência, assim como a concepção de Parmênides desprovida de qualquer vestígio de mobilidade. Em nenhum momento o Parmênides nega a existência do devir, da mudança, do fluxo, e o Heráclito também não negou a característica de permanência do ser. O que eles estavam tentando fazer é capturar diferentes aspectos da natureza dessa unidade manifestativa, e uma leitura mais atenta, mais calma dos fragmentos nos mostra que há uma interconexão muito mais forte do que nos sugere a tradição, começando pelo fato de que fluxo constante do ser heraclitiano já implica necessariamente a presença de algo constante, que é o próprio fluxo ou o ser que envolve todas essas mudanças. Da mesma maneira, a ênfase do Parmênides na unidade imutável do ser não exclui a possibilidade de que essa unidade envolva uma grande diversidade de aparências manifestativas. A diferença é que o Parmênides foca na identidade do ser, acusando a ilusão dos movimentos, e o Heráclito foca na transmutação do ser, apontando a ilusão da fixidez e da particularidade. Mas em nenhum momento eles se desmentem. Os dois estão afirmando a unidade como princípio. Os dois estão apontando o equívoco daqueles que perdem isso de vista, ou seja, daqueles que têm suas vidas totalmente voltadas, exclusivamente voltadas ao domínio dos entes, enquanto o ser permanece ignorado. Mas vejam que, em primeiro lugar, eles participavam de um problema comum. Os dois queriam sintetizar uma teoria originária do ser, e cada um elaborou um caminho argumentativo diferente que resultou numa diferença de perspectiva, de modo que o ser heraclitiano se explica pelas suas contradições, por uma unidade prenha de um conjunto indeterminado de possibilidades divergentes e convergentes, por uma unidade vista como um palco de uma guerra originária em cujas tensões se desenrola a própria realidade,
enquanto, por outro ângulo, o ser parmenidiano, com a sua unidade imóvel, não se explica por um mero imobilismo no sentido de estaticidade pura, mas sim uma unidade que abarca uma totalidade de entes que se manifestam, incluindo as suas formas de manifestação e de movimento, embora essa unidade, esse ser, resista à influência ilusória de todas essas manifestações. Então, resumindo, Parmênides identifica no ser aspectos de mobilidade perante modificações dos entes que o compõem, e o Heráclito, por outro ângulo, descreve o modo como esses entes se relacionam e o modo como eles estão contidos nessa unidade. Aquela famosa frase pela qual Heráclito ficou conhecido: não é possível entrar duas vezes no mesmo rio. Ela é encontrada num fragmento, pasmem, cujo enfoque filosófico não está na mudança permanente, em que estariam sujeitos o rio ou um suposto observador, mas sim na causa disso, que seria o aspecto da inconsistência da realidade em seu estado originário ou do conflito constante em que a realidade se sustenta e se transforma. A mudança propriamente dita tem importância secundária, porque ela trata apenas do efeito produzido por esse choque de tensões que são inerentes à natureza unitária e conflituosa do ser. Então, quando estamos falando de Heráclito, a gente não pode se deixar seduzir por essa ideia de puro fluxo, a partir da observação dos entes na efemeridade da vida, do tempo, porque assim como está descrito nos fragmentos, isso também é uma forma de ilusão sonolenta, já que no principal os dois pensadores se encontram através de uma concordância bastante forte que não nos dá nenhuma razão para que esses filósofos sejam entendidos como adversários intelectuais.